Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Feliz Páscoa para todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus alcance a família e a casa de vocês. A gente comemora nesses 3 dias aí, junto com a Páscoa, porque a Páscoa vem antes da crucificação de Cristo, mas na sexta-feira, quando Cristo é crucificado, e no domingo, que simboliza o dia de hoje, quando Cristo ressuscita, né? Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o propósito prevalece, e claro que entra um pouquinho aí no contexto de Páscoa, da Páscoa, mas nós vamos falar sobre o propósito, né? O propósito prevalece, né? E até Satanás tem um propósito de glorificar o nome de Jesus, só que ele não sabe disso. Mas até Satanás tem um propósito de glorificar o nome de Jesus, só que ele não sabe disso. Então, guarda aí no teu coração que nós vamos falar sobre propósito. E a primeira coisa que eu quero que você saiba, o propósito é o objetivo, é o porquê você nasceu. Todos nós devemos saber o porquê nós nascemos. Nem sempre é fácil saber por que nós nascemos. Mas o fato é que ninguém nasce por acaso, ninguém nasce a esmo, ninguém nasce por um erro de produção de Deus. Ainda que alguém seja fruto, por exemplo, de um estupro, ainda assim há um propósito de Deus na vida da criança que nasceu, porque Deus já sabia que isso iria acontecer. Então, todos nós nascemos com um propósito, né? Eu lembro que há muitos anos eu assisti um filme de um menino que ele nasceu com uma certa deficiência física, e por causa disso ele não crescia e ele ficou pequeno. Até que chegou o dia em que o ônibus da escola dele sofreu um acidente, caiu não lembro, acredito, num rio, num lago, e na hora que foram salvar as crianças, tinha uma abertura que só ele passava, por causa do tamanho dele. E então ele passou por essa abertura que só ele passava, e ele acabou sendo o principal ali que salvou toda a turma de escola dele. E aí ele tinha no coração dele que Deus o havia feito pequenininho, daquele tamanho, porque Deus tinha um propósito nele. E ele entendeu que o propósito dele era um dia salvar todos os seus colegas de escola. Então, assim, tudo, independente de como nós nascemos, independente de quais são as nossas raízes, independente de quem são os nossos pais, independente da nossa classe social, independente da nossa cor, independente do lugar que nós nascemos, né, do país, da nação que nós nascemos, eu creio que todos nós temos um propósito diante de Deus. Satanás, ele luta o tempo todo para que você não conheça e não realize seu propósito. Ele vive criando distrações para você não olhar na direção certa. Então, ele sabe que ele não quer que você veja algo, então ele fica te chamando a atenção para coisas secundárias. Normalmente, ele cria problemas para você desanimar e desistir dos sonhos e dos objetivos, e também normalmente os nossos sonhos e objetivos saudáveis que nós temos, eles normalmente estão ligados ao nosso propósito. Então, às vezes alguém nasce com o sonho de ser um físico, e ele consegue realizar o sonho de ser um físico, e ele acaba trabalhando, projetando, criando alguma coisa que beneficia a população, beneficia as pessoas. Então, ele nasceu com esse propósito de trazer esse benefício. Então, você precisa conseguir responder para si mesmo qual é o seu propósito de vida. Por que você nasceu? Você precisa pedir a Deus todos os dias: Deus, eu nasci por quê? Qual é o propósito de vida que eu tenho? E o que eu tenho no meu coração, segundo o que a gente aprende da palavra, é que ninguém nasce sem propósito. Ninguém nasce sem propósito. E
Eu posso dizer também que muitos experimentaram a vitória em suas vidas de alcançar o propósito depois de passarem pelo momento mais difícil, talvez, de suas vidas. Então, muitas vezes o momento mais difícil da nossa vida, às vezes ali é o estopim, às vezes ali é aquela explosão que vai acontecer para te lançar, para você ser jogado, para você cair exatamente no lugar certo de onde é o teu propósito. Então, todos nós temos um propósito. Você, por mais que você se sinta um inútil, por mais que você se sinta um Zé Ninguém, por mais que você se sinta sozinho, por mais que você se sinta sem objetivo na vida, você precisa orar a Deus pedindo para Deus, Senhor, por que eu nasci? E há um propósito por trás do teu nascimento. Você nasceu, você foi enviado por Deus à Terra, você foi dirigido por Deus à Terra. Então, isso significa que você tem um propósito. Uma das histórias que nós temos na Bíblia bem clara sobre propósito para nós é a história de Esther, da rainha Esther. A Esther, ela perde os seus pais, a gente não sabe exatamente porquê, mas ela perde os seus pais, perde tanto o pai quanto a mãe, e ela vira uma menina órfã. E um primo dela, chamado Mardoqueu, acaba adotando ela. Só que eles estão num período em que eles estão vivendo em escravidão, e Mardoqueu também é um escravo. Mas Mardoqueu, ele cuida da prima, então, Esther, que passa a morar com ele. Aí o rei lá da época de Esther, o rei, ele acaba tendo um desentendimento, não vou entrar em detalhe porque não é o caso aqui, mas ele tem um desentendimento com a esposa dele e ele acaba recebendo conselhos, né, dos seus conselheiros para que ele mandasse a esposa dele embora e para que ele fizesse aí um concurso aí de uma missa aí lá no país dele para que ele tivesse uma outra esposa. Então reuniram as donzelas, as mulheres mais bonitas lá que tinham no reino e nas cidades próximas, e uma dessas mulheres que foi selecionada foi Esther. E o rei, na hora dele escolher com quem ele se casaria novamente, ele então escolhe exatamente Esther. E quem é Esther? Esther, na verdade, tanto ela quanto Mardoqueu são judeus. Então eles eram um povo que, aonde eles estavam ali, ninguém gostava deles. A nação aonde eles foram morar, ninguém suportava judeu. Tanto é que chega um dia que um homem chamado Amã, ele pede então, ele consegue a autoridade do rei, porque ele era um homem muito importante no reino, ele consegue a autoridade do rei para matar todos os judeus. Só que ele não sabia que a rainha Esther era judia. Então, por raiva de Mardoqueu, o primo de Esther, ele manda matar todos os judeus. O que mais chamava atenção para ele em relação a Mardoqueu é que quando ele passava, esse Amã, que não era nem rei, mas era uma pessoa importante ali, tipo um primeiro-ministro ali no reino, quando ele passava, todo mundo se colocava de joelho, e era uma ordem dele. Só que Mardoqueu, ele dizia, eu só me ajoelho diante de Deus, não diante de homens. Então isso deixava Amã com muita raiva, até que Amã consegue bolar um plano, constrói uma forca gigante e ele fala, eu vou matar Mardoqueu, mas eu não vou matar só Mardoqueu, eu vou matar todos os judeus. Ele inventa uma história para o rei de que os judeus são traidores, e nessa história que ele inventa para o rei de que os judeus são traidores, ele consegue a aprovação do rei para matar todos os judeus. Até então, o próprio rei não sabia que Esther era judia. Mardoqueu, então, quando soube que Amã ia matar todos os judeus e já tinha uma data certa, ele avisa Esther, a prima dele, que agora é rainha. Ele manda um recado para ela, fala, vão matar todo mundo. E Esther diz para ele assim, Mardoqueu, mas eu não posso fazer nada. Só posso chegar na frente do rei se o rei convocar minha presença. Se ele não convocar, eu não posso. E já faz mais de 30 dias que ele não me chama. Aí Mardoqueu responde para Esther e ele diz assim, lá em Esther, capítulo 4, versos de 12 a 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que ela não poderia ir falar com o rei a respeito do que estava acontecendo, Mardoqueu então mandou dizer para Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei,
de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra forma, de outra parte, para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, o que eu quero que você guarde aqui na história que eu acabei de resumir de Esther é: o primo dela diz para ela o seguinte, o primo que agora que adotou ela, que cuidava dela, diz assim para ela: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Em outras palavras, Mardoqueu está dizendo assim: todo o povo está sendo ameaçado de morte, então os judeus serão dizimados. Mas quem sabe, Esther, você não nasceu exatamente com este propósito de se tornar rainha para salvar o povo da morte. Quando Mardoqueu diz isso para Esther, então Esther muda de ideia. Ele fala: mesmo que eu corra o risco de perder a minha própria vida, eu vou falar com o rei então. E a rainha ela acaba conseguindo com que Amã, e não estou contando a história de Esther, eu só estou contextualizando para quem não conhece entender um pouco mais. Quando então Esther falou com o rei entendeu. O rei mandou matar Amã, que é o que tinha tramado tudo, e o rei ainda promoveu Mardoqueu para viver no reino. Só que o rei não podia revogar uma lei que ele mesmo tinha declarado, mas o rei permitiu então que Mardoqueu fizesse um decreto de que os judeus tinham poder, autoridade para lutar pela sua própria vida. Então houve uma guerra e os judeus conseguiram ter vitória e os judeus não foram dizimados naquela época. Isso por quê? Porque exatamente no dia de maior ódio contra os judeus, que não é por coincidência, a rainha era judia. E Esther, quando fala com o rei, ela usa da sabedoria, ela diz assim, o rei fala: Esther, o que você quer? Pede o que você quiser que eu te dou. E ela diz assim: eu queria só a minha vida, só isso, porque estão tentando matar a mim e meu povo. E aí ele disse: quem quer matar você e seu povo? Amã. E aí, nesse momento, o rei fica com tanta raiva que o rei manda matar Amã. E nesse momento, Amã fica sabendo que Esther era judia. Se era para exterminar todos os judeus, Esther estava ali também. Mas Esther, a judia, que não era nem para estar como rainha, porque eles eram de um povo odiado, mas apareceu e colocaram ela como rainha. Então entenda, a Esther, ela nasceu, apesar de ter perdido os pais, ela foi adotada pela família ali de Mardoqueu, ela foi adotada pelo primo, e mesmo com essa história de vida que parecia que ela não ia dar em nada, de repente aparece, de repente o rei fica solteiro, de repente faz um concurso para escolher mulheres, de repente Esther é a escolhida, Esther se torna uma rainha, uma pessoa que era ali uma imigrante, ou se não uma refugiada, ou se não uma escrava, se torna uma rainha. Então isso era um propósito de Deus. A Esther, ela nasceu exatamente naquela época, exatamente naquele tempo, exatamente naquele período de dificuldade, porque Deus usaria a vida de Esther para trazer livramento e para trazer salvação ao povo. Então entenda, você não nasce no momento errado, você não nasce na era errada, você não nasce na estação errada. Tudo acontece porque Deus tem um propósito na tua vida. Então, se você tem a idade que tem agora, é porque Deus tem um propósito nisso. Se você nasceu na década de 70, 80, 90, 2000, 2010, não importa. Não importa quando você nasceu, Deus tem um propósito nesse seu nascimento. Então, o propósito de Esther era ser promovida a rainha, era interceder junto ao rei para que o povo de Israel não fosse morto. O propósito, em resumo, de Esther era salvar todo o povo judeu, algo que parecia impossível para alguém que não tinha nem família, que não tinha nem pai nem mãe. Mardoqueu, o propósito dele foi cuidar, adotar, receber alguém que precisava de cuidado dos pais, e por causa disso, todos eles foram grandemente abençoados. O próprio Mardoqueu, depois dessas ocorrências, ele também foi abençoado. Então, assim, há um propósito de Deus
Deus para cada um de nós na terra. Rainha Esther estava na hora certa e no momento certo, e você não deixe que o inimigo te engane, você está na hora certa e no momento certo para cumprir um propósito na tua vida. O inimigo, ele tenta fazer você desistir. Ele quer que você não acredite que você tem um propósito, e quando você sabe que tem um propósito, ele então vai trabalhar porque às vezes demora para você entender o propósito ou para cumprir o propósito, então às vezes ele vai trabalhar esse tempo todo para fazer você desistir do propósito. Atos 27, de 30 a 32, falando de Paulo, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Vou repetir, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Então veja, Deus disse para Paulo: Paulo, você vai pregar em Roma. Então Paulo já estava na cabeça dele, ele sabia que o propósito dele era ir pregar o evangelho aos romanos. Mas no meio do caminho, o navio de Paulo sofre um naufrágio, ele está se arrebentando, eles não conseguem controlar o navio por causa de uma tempestade muito forte e estão todos ali já pensando que vão morrer. Assim, um grupo lá dos homens que estavam no navio começam a querer pegar os barcos salva-vidas para entrar nos barcos salva-vidas e fugirem para o meio do mar e saírem dali. Aí o anjo de Deus vem e diz para Paulo: Paulo, avisa todo mundo, quem sair do barco vai morrer, mas quem permanecer no barco vai viver. Olha a loucura, quem sair do barco que está afundando vai morrer, mas quem permanecer no barco que está afundando vai sobreviver. Então, naquele momento ali, Paulo então consegue convencer todos os homens a ficarem, eles permanecem no barco, e a Bíblia diz que os mais de 250 ali tripulantes, mais de 250 pessoas que estavam ali naquele navio, todas elas sobreviveram e foram parar numa ilha. Todas elas sobreviveram. Então Paulo, ele estava ali próximo de cumprir o propósito dele em Roma, mas daí, naquele instante, Paulo foi tentado, eu devo sair desse barco. Eu sei que esse barco é o que estava me levando em Roma, mas as condições aqui estão precárias, aqui está difícil, há uma tempestade, as pessoas estão morrendo, o barco está afundando, então eu vou pular fora, eu vou pular para fora do barco. E aí, às vezes, quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir. É em pular fora do barco, é em sair daquela situação. E às vezes é aquela situação que está te levando para o seu propósito. Mas o inimigo fala: olha, é melhor você desistir porque você vai morrer. Mas se você estiver indo na direção do propósito que Deus colocou, você deve permanecer porque você não vai morrer. Ah, mas está afundando. Sim, mas está dentro do propósito de Deus. A vida há de existir. Há vida no propósito de Deus. Amém? Há vida no propósito de Deus e a morte quando nós saímos do propósito de Deus. O perigo faz as pessoas quererem desistir do seu objetivo. As ameaças, né? Todos tinham um destino no navio. Haviam mais de 250 pessoas, se não me falha a memória, 256 pessoas. Eles estavam indo todos numa direção, então todos eles já tinham um caminho, todos eles tinham um propósito, todos eles tinham uma direção, um objetivo. E de repente, no naufrágio, todo mundo quer pular e cair aonde der para cair, todo mundo quer pular fora, e aí Deus vem e fala para Paulo, não, fala para eles, aqueles que perseverarem em continuar no caminho que eu estou dando, na direção que eu estou dando, todos eles terão vida e cumprirão o propósito. Quem pular fora não vai cumprir propósito. Amém? Então, não desista aí do caminho que você está trilhando só porque uma tempestade começou. Só porque os tempos parece que ficaram difíceis. Só porque parece que a caminhada está difícil. Como um navio na tempestade, você tenta andar para frente e às vezes parece que você está andando de lado ou está andando para trás. Mesmo assim está dizendo, não desista. Não desista. O inimigo ele quer que você desista. Um dos propósitos do dia de hoje, da Páscoa, era, por exemplo, de Deus restaurar o propósito de Israel. Deus tinha o propósito de colocar Israel na cidade
na cidade santa ali, mandaram eles ali para a região de Canaã. Deus tinha o propósito desde o início de levá-los até a terra prometida. Este propósito ele começou lá em Abraão. Desde Abraão, Deus queria colocar o povo na terra prometida, mas num tempo de fome, o povo então foi parar na terra do Egito. E era um propósito de Deus também que ali o Egito fosse uma passagem, nunca que o Egito fosse um lugar para eles permanecerem. Mas eles acabaram permanecendo e com o tempo eles se tornaram escravos. Não era para isso ter acontecido, mas então, no momento de maior dificuldade deles, eles começam a clamar a Deus para que Deus os tire da escravidão do faraó. E quando eles começam a clamar a Deus para que Deus os tire da escravidão do faraó, a Bíblia diz então que eles começam a ter tempos cada vez mais difíceis. Quando Moisés chega para libertar o povo, a situação do povo não melhora. Eu diria que eles passaram os piores momentos da vida deles exatamente quando o Moisés chegou para libertá-los. Então, fazia parte do propósito de Moisés libertar o povo de Israel. Fazia parte do propósito de Deus que Israel estivesse na terra prometida. Então, os propósitos ali foram unidos, intensificados. A Bíblia diz lá em Êxodo 12, 11 e depois no 51 diz assim: ao comerem, Deus já preparando a Páscoa. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então era propósito de Deus para o povo de Israel que eles habitassem na terra prometida. E a terra que era ali, aquele tempo de passagem, foi exatamente a passagem do povo de Israel de saída do Egito para a terra prometida. Mas Deus não... Mesmo quando o povo se desviou, mesmo quando o povo acabou permanecendo ali no Egito, Deus não desistiu do propósito de levar o povo até a terra prometida. Então, assim, às vezes a gente se desvia, às vezes a gente sai do propósito de Deus porque foi atraído por alguma coisa, alguma circunstância, empurrado por alguma tempestade ou por algum desejo próprio. A gente saiu do caminho e começa então a habitar onde Deus não queria que habitássemos e começa a fazer o que Deus não pediu para a gente fazer. Mas o interessante é que Deus, mesmo depois de 430 anos, Deus não desistiu de pegar o povo ali do Egito e levar para a terra prometida, mas ele esperou para que o povo tivesse o desejo no coração de ir para a terra prometida. Quando esse desejo apareceu, Deus conduziu o povo para a terra prometida. Então Deus ele não desiste dos propósitos que ele tem em relação às nossas vidas. Deus não desiste do propósito que ele tem em relação à sua vida e à minha vida. A saída do Egito restaurou o caminho que os israelitas precisavam para prosseguir, para chegar na terra prometida. Então a Páscoa, aquele momento de Páscoa, que não é o contexto de eu explicar ali da escravidão, mas aquele momento de Páscoa foi também um momento de restauração do propósito de Deus sobre o povo de Israel para que eles fossem conduzidos para a terra que eles queriam. Então os ataques do inimigo, eles te levam também a um propósito. Coloque isso no teu coração. O faraó tentou destruir de vez Israel. Quando ele fez a sentença de que ele ia matar, a sentença virou contra ele. E por causa da sentença de dizimar o povo de Israel, então Deus apressou o propósito de levá-los para Canaã. Então, às vezes, o inimigo ele vem sobre nós com muita fúria. E quando ele vem sobre nós com muita fúria, quando ele cansou de esperar da gente se dar mal, quando ele cansou de esperar a gente morrer e nada acontece de ruim com a gente, então ele reúne todas as forças dele e ele vem com tudo, ele fala, agora então eu vou dizimar essa pessoa, mas mal ele sabe que Deus vai usar este momento em que ele quer acabar com tudo de vez, Deus vai usar isso como um trampolim para nos jogar diante do nosso propósito. 1 Reis
19, de 1 a 3 e 15, 16, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Então, Elias, ele passou por um momento em que ele matou todos os profetas de Baal ali, centenas de pessoas foram mortas por Elias, e era uma vontade de Deus que ele fizesse isso. E depois de matar centenas de pessoas, a voz de uma mulher, Jezabel, ameaçando a vida dele, fez com que ele se desviasse do propósito, do caminho dele, e ele fugisse. Tanto é que quando Deus vai encontrá-lo, Deus diz por 2 ou 3 vezes: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você fugiu? O que é que você está fazendo aqui? Deus está falando: Elias, o propósito seu não era estar aqui, era estar lá. Mas Elias, ele está com muito medo, e nesse momento Elias, debaixo desse medo, Elias pede então para Deus, para que Deus possa tirá-lo, para que Deus possa levá-lo com ele. Então Elias, quando Elias está ali, parece então que Jezabel vai vencer, parece então que Acabe venceu, parece então que o mal venceu, mas o fato de Elias ter corrido e ter fugido fez com, e pedido a Deus para que ele não continuasse no propósito dele, para que Deus o levasse, isso fez com que Deus apressasse o propósito de outras pessoas. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então veja, o fato de o inimigo ter afrontado, o fato de o inimigo ter pressionado Elias para que Elias desistisse do propósito dele, fez com que Deus acelerasse o propósito de Azael para se tornar rei da Síria, fez com que Deus apressasse o propósito de Jeú, que depois foi e matou toda a família de Acabe. Ele acabou com toda a raça de Acabe, e também ele foi e ungiu Eliseu, e Eliseu se tornou um profeta tão poderoso quanto Elias, no lugar de Elias. Então a Bíblia diz que, veja, o inimigo tentou derrubar Elias, e quando ele parece que derrubou Elias, Deus então levanta 3 outros Elias, e esses 3 outros Elias acabam com todo o propósito da família maligna que existia ali no tempo de Acabe e Jezabel. Existem famílias malignas que perseguem os cristãos, que perseguem cada um de nós, que tentam nos destruir o tempo todo, que ficam nos vigiando, que ficam mandando vigias para saber aonde o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Eles estão ávidos para nos acabar, mas quanto mais eles tentam nos derrotar, Deus então vai levantando cada vez mais pessoas com propósitos de destruir e acabar com todo o propósito do inimigo. Amém? Amém? Os ataques do inimigo, então, eu posso dizer para você que na maioria das vezes ele acelera o cumprimento de propósito na minha vida e na tua vida. Quantas pessoas resolveram tomar uma posição na vida depois de passar pelo risco da morte? Quantas pessoas mudaram de vida depois de um acidente de carro? Quantas pessoas mudaram radicalmente de vida depois que perdeu um filho ou perdeu um pai? E aí entraram de cabeça no propósito. Então, assim, quanto mais o inimigo tenta, mais ele nos fortalece para entrar no propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então, entenda, para Satanás o nosso propósito não é legal, não é bom. Então, o inimigo, ele quer matar o nosso propósito, e se possível for, ele vai tentar matar o nosso propósito na raiz. Ele tentou matar o propósito de Jesus na raiz, ele tentou matar o propósito de Moisés na raiz. Mateus 2,13 diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, quando
Quando Herodes ficou sabendo de que um Messias nasceria, Herodes queria para si o título de Messias. Ele queria para si o título de guardador do povo de Israel. Ele queria para si o título de Deus do povo de Israel. E quando ele ficou sabendo que ia nascer um outro rei, que na cabeça dele era um rei que ia tomar o trono dele, então ele manda matar. É como, gente, se o rei decretasse, um presidente hoje decretasse, como disse o Lula em entrevista há 2 semanas, procura no YouTube, ele disse, ele é a favor totalmente do aborto. Então aqui era um rei Herodes que colocou uma lei de que era para abortar todas as mulheres que estivessem grávidas e era também para matar todos os meninos até 2 anos de idade. Aconteceu a mesma coisa com Moisés, quando ficou sabendo que um libertador ia nascer, então o faraó mandou matar todas as crianças e que fossem homem ao nascer. Ele combinou com as parteiras, ele pagou para as parteiras, ele obrigou parteiras a toda vez que fosse um menino, elas deviam matar ali no momento que nascesse. Só que Deus quebrou e frustrou esse propósito que o inimigo tinha de matar as crianças. Então entenda, todo ser que está no ventre já é uma criança, só que está no ventre, mas é um ser humano, é uma pessoa, e todo aborto, ele é um assassinato. Então, se você já cometeu isso e você pediu perdão, fique em paz, Deus já perdoou a tua vida. Mas aqueles que ainda não compreendem isso, entendam, todo aborto é um assassinato, e todas as vezes que o inimigo percebe que alguém está vindo, que alguém vem com um propósito poderoso para destruir algo que ele está fazendo, então ele não se importa, ele vem logo e coloca uma lei para que todo mundo cometa aborto, porque assim ele pode abortar um propósito de alguém na raiz. Por isso, o anjo diz a José, o Senhor aparece a José e diz, pegue o menino e foge. E por coincidência aqui, vá para o Egito. Mas era por um tempo, depois eles voltaram. Pega a criança e foge. Por quê? Porque o rei Herodes vai procurar matar o menino. É assim, o inimigo ele tenta matar o nosso propósito na raiz. Mas todos nós que temos um propósito em Deus, Deus nos guarda do maligno, Deus nos guarda do inimigo, Deus confunde a cabeça do inimigo. Eu mesmo, o inimigo já tentou me matar pelo menos 7 vezes. E para a glória de Deus, as 7 vezes já foram frustradas. E eu creio que todas as que virão também serão frustradas, porque nós vamos cumprir o propósito pelo qual nós nascemos. Então, assim como tentaram matar o propósito de Jesus na raiz, assim como tentaram matar o propósito de Moisés na raiz, assim ainda hoje o inimigo é o mesmo e ele tenta matar os nossos propósitos na raiz. Mas Deus é mais. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém? Então, o inimigo, ele tentará te matar para roubar o propósito. Ele não se importa com a tua vida, ele se importa com o propósito. Se ele conseguir barrar o teu propósito de vida, então, para ele está satisfeito. Por isso que Deus não deixa claro para o inimigo, ele não sabe tudo o que está por trás do propósito de cada um de nós. O inimigo não sabe, ele fica doido por causa disso, porque ele não sabe. Então, o inimigo não sabe de forma clara como que ele pode nos matar, como que ele pode acabar com o nosso propósito. Porque ele já percebeu que muitas vezes, quando ele tenta acabar com o nosso propósito, ele é surpreendido, porque acaba, na verdade, colocando chama no nosso coração, acaba na verdade, fazendo com que Deus reaja a nosso favor, e aí a gente é levantado e nós cumprimos o nosso propósito. 1 Coríntios 2, 6 a 10 diz assim, entretanto, sobre a crucificação de Jesus, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos, coloca isso no teu coração, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois
Se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se o inimigo tivesse realmente entendido o propósito de Jesus aqui na terra, ele não teria matado ou procurado matar Jesus. Matar, que a gente diz, é porque o inimigo acha que matou Jesus, e a história mostra isso. Mas nós que temos a revelação de Deus da palavra, nós sabemos que ninguém tira a vida de Jesus. Ele deu, mas o inimigo acha que ele que conseguiu matar Jesus. E ele achou que quando fez isso, que tinha feito algo grandioso. Mas esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, de versos 6 a 10, ele está dizendo para a gente de forma muito clara que nenhum poderoso, nenhuma autoridade, ninguém entendeu o propósito de Jesus, porque se tivessem entendido, não teriam deixado Jesus seguir para a cruz. Por quê? Porque a vitória de Jesus estava na cruz. Quando o inimigo foi, mata. Quando o inimigo disse, coloca na cruz. Quando o inimigo diz, traz sofrimento sobre ele. Quando o inimigo diz, vamos acabar com ele de vez. Quando o inimigo diz isso, ele não sabia que ele estava dando início ao glorioso reino eterno de Jesus Cristo, amém? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou a você por meio do Espírito de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é Salvador, de que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado, primeiro como figura lá no tempo de Moisés, para que agora em Jesus ele fosse também, assim como aquele cordeiro foi morto no tempo de Moisés e que passou sangue das portas e a morte já não atingia mais as casas, assim Jesus derramou seu sangue como um cordeiro. Como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João capítulo 1, verso 29. Jesus derrama o seu sangue não nos umbrais da porta, mas ele derrama na cruz. E por causa do derramar do sangue da cruz, toda a vitória foi dada a Jesus. Ali foi cumprido todo o propósito de Jesus. Quando o inimigo achava que estava matando um propósito, ele sabia que ele estava trabalhando e empurrando Jesus para o cumprimento do propósito. E por que o inimigo ajudou aí no cumprimento do propósito? Porque ele não fazia ideia do que ele estava fazendo, porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele acha que sabe, mas ele não sabe, porque como diz o texto fala sobre sabedoria. O nosso Deus, ele é a própria sabedoria, e ele sabe como lidar com os nossos inimigos. O propósito de Jesus na terra se cumpria na cruz. Uma vez que Jesus morresse na cruz, então não mais seria possível desfazer o plano de Deus para a salvação da humanidade. O plano de Deus para salvar a minha e a tua vida não pode mais ser desfeito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Satanás, ele tenta destruir o nosso propósito, mas Deus já sabia disso. Então, muitas vezes, Satanás, ele é o gatilho da aceleração do nosso propósito, porque ele é ignorante, ele é burro, ele não sabe o que Deus está fazendo. E Deus é a sabedoria, Deus é a própria sabedoria. A sabedoria existe nele, sem ele não existiria sabedoria, e ele sabe como lidar com qualquer inimigo, amém? Até porque a palavra diz que ele também é o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor, sobre o exército não tem ninguém maior que ele. Aleluia. Então, não tenha medo do inimigo. Prossiga no alvo de cumprir o seu propósito. Não tenha medo do inimigo. Prossiga no alvo de cumprir o seu propósito. Não tenha medo do inimigo. Prossiga no alvo para concluir o teu propósito. Jesus, ele cumpriu o propósito dele na terra. E você também vai cumprir o seu propósito na terra. Jesus, ele cumpriu o seu propósito na terra. E você também vai cumprir o seu propósito na terra. A Bíblia diz pra gente lá em Lucas 24, de 1 a 6, diz assim: no primeiro dia da semana,
de manhã bem cedo, ou seja, no domingo de Páscoa, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A palavra do Senhor está dizendo assim: parecia que Satanás teve vitória quando Jesus foi crucificado e morreu na sexta-feira, como nós chamamos aqui por causa da Igreja Católica de Sexta-feira Santa, como Jesus foi crucificado na sexta-feira. Mas a palavra do Senhor também nos diz que no domingo, no dia de hoje, o Senhor ressuscitou. E quando as pessoas foram procurá-lo no túmulo, a Bíblia diz que o túmulo estava vazio. No domingo, nesse domingo, pela manhã, o túmulo de Jesus já estava vazio. E quando procuraram por Jesus, então 2 anjos, 2 homens apareceram ao lado ali das mulheres, e eles disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Eles estão dizendo: vocês estão no lugar errado. Ei, ele não morreu, na verdade ele só cumpriu o propósito, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E os homens dizem assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, amém? Então o seu Deus, aquele que você crê, ele não está morto, ele não foi derrotado, ele não teve o propósito impedido, o inimigo não pôde nada contra ele. E quando o inimigo achava que estava fazendo alguma coisa, achava que estava encerrando alguma coisa, achava que estava terminando alguma coisa, na verdade, eles estavam apenas abrindo o caminho e acelerando o propósito de Deus aqui na terra. Então, por que às vezes a gente procura entre os mortos aquele que vive? Por que às vezes a gente procura entre as imagens mortas aquele que vive? Por que às vezes a gente procura no cemitério aquele que vive? Por que às vezes a gente consulta espíritos de mortos se ele vive? Porque a gente às vezes procura espíritos banidos, imundos, entidades expulsas do paraíso, no meio da Umbanda, no meio do Candomblé, no meio do ocultismo e do satanismo, porque a gente procura no meio desses mortos aquele que vive. O Senhor vive, ele não está aqui, ele não está entre os mortos, ele está entre os vivos, porque a Bíblia diz que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivo, ele está aqui e ele está aqui para sempre, amém? Exatamente no domingo de Páscoa, Jesus venceu a morte, subjugou e condenou Satanás para sempre. O inimigo que vive tentando destruir os nossos propósitos, e Deus já preparou um propósito terrível para ele e que espiritualmente já está cumprido. Espiritualmente já está cumprido. Então Jesus, ele condenou Satanás para sempre. E ainda salvou a minha vida, a sua e a vida de todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, amém? Foi num domingo como este que Jesus saiu do túmulo e destruiu todas as obras de Satanás. Foi num domingo como este que Jesus saiu do túmulo e destruiu todas as obras de Satanás. Foi num domingo como esse que Jesus venceu. Ele sofreu muito antes de ressuscitar, mas a dor que passamos hoje será transformada em vida, em ressurreição, se não desistirmos do nosso propósito. Então você não pode desistir do teu propósito. E assim como Jesus cumpriu o propósito dele na vida, na terra, você também vai cumprir o seu propósito de vida na terra. Até Satanás tem o propósito de glorificar o nome de Jesus.
Só que ele não sabe disso. Quanto mais derrotas Satanás sofre por perseguir o povo de Deus, mais Jesus é glorificado. Os planos do inimigo foram desfeitos na cruz. Jesus é rei sobre toda a criação. Jesus venceu o maior medo do ser humano, que era a morte, porque agora a morte não deve mais nos causar medo, porque a palavra diz também em 1 Coríntios 15, 54, 58, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então está falando de Jesus, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída por Jesus num domingo como o de hoje. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha a declaração, quando Jesus vence a morte, quando é dada aqui a declaração de que a morte não tem mais nenhum poder contra nós, quando foi dada a notícia de que Jesus derrotou de vez Satanás, quando o inimigo de Deus foi para sempre condenado ao inferno, a palavra então diz: portanto, meus amados irmãos, sabendo de que Jesus já conquistou toda essa vitória para nós na cruz, então mantenham-se firmes. Você precisa se manter firme, que nada os abale, não permita que nada te abale. Vem alguma coisa forte para tentar te derrubar, olhe para o Senhor, continue confiando no Senhor, continue esperando no Senhor, e que nada em nome de Jesus Cristo te abale. Seja sempre dedicados à obra do Senhor, continue seguindo a Cristo, continue fazendo tudo que Ele te mandar, continue fazendo tudo que você sabe que precisa fazer por causa da obra de Jesus, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será tempo perdido, não será em vão. Há uma recompensa do Senhor para cada um de nós, que da mesma forma que Cristo crê que existe um propósito de estarmos aqui, que da mesma forma de Cristo crê que não nasceu a esmo, que não nasceu em vão, que não nasceu por acaso, mas que tem um propósito, que tem uma história escrita, que tem algo que está outorgado, autorizado, assinado pelo sangue do Cordeiro. Você que sabe que tem a marca de Cristo, você que sabe que tem o porquê de estar aqui, mas mesmo que isso esteja demorando para acontecer, as coisas não mudam, parece que você está perdendo. Não creia assim. Muitos olharam para Jesus e viram quando Jesus estava na cruz, e agora o nosso mestre foi crucificado, e agora Jesus morreu, os discípulos saíram entristecidos, os discípulos choravam sem parar, eles diziam: acabou tudo, agora não tem mais, não dá mais, não tem mais o que fazer, para onde nós iremos agora? Pedro fala assim: deixa eu voltar a pescar, eu vou voltar para a minha vida antiga, porque parece que não há mais propósito. Então, ainda que pareça que tudo está acabado, ainda que pareça que tudo está terminado, ainda que pareça que não tem mais jeito, não, quem sabe na sexta-feira não foi aí o dia do sepultamento da tua vida, o dia do sepultamento para o mundo espiritual dos teus propósitos, mas mal sabe o inimigo de que Deus está te levantando de novo, de que Deus está te ressuscitando, de que Deus está te colocando de pé novamente, de que Deus está removendo as pedras do seu caminho, de que Deus está trazendo luz sobre você, de que Deus está enviando anjos, e os próprios anjos vão explicar por que você está procurando Ele entre os mortos, se Ele vive. Então ele vai falar: Ele não está aqui, vai procurar nos lugares altos, porque lá está o propósito dele, e é para lá que o Senhor mandou, e assim será com a tua vida, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a minha casa, a tua casa, com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Se você perdeu a introdução desta palavra, então depois, quando puder, ouça novamente.
para que você entenda o todo, para que você entenda que em Jesus o propósito prevalece. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Há um propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus prevalece. O propósito de Deus prevalece. O propósito de Deus vai prevalecer. O propósito de Deus vai continuar. Até Satanás tem o propósito de glorificar o nome de Jesus, só que ele não sabe disso. Só que ele não sabe disso. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. Vamos para o nosso momento de oração. Laura Carvalho pede pela vida profissional, sentimental, financeira, irmão Timóteo. Carlos Wagner e Iago, cura e libertação. Nereide pede pela Larissa, saúde da mãe Lourdes e amigos Luiz e Simone para cura de câncer e também para venda de um imóvel. Gemima, vida espiritual, filhas Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual pelos pais Genivaldo e Marta e família. Ailton e Luana, vida espiritual e família. Sandra Nascimento, consolo da família do Kaique. Cura dos vícios da Thaísa, saúde e livramento para a família. Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Laís, saúde e salvação para o pai José e dos irmãos. Pela Camila, que perdeu o bebê. E também por Ana Rosa, para vencer a depressão. Roberto, pelo consolo espiritual. Priscila pede pela Renata Pimentel, que está lutando contra o câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Aline, vida profissional e espiritual pela saúde da Diná. Crisonete, vida espiritual e saúde da mãe. Patrick, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual profissional. Washington, vida espiritual profissional e liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra, filho Daniel, e também pelos pastores Cleide e Walter e pela filha Tamires. Bispos Joaquim e Glória, filha Kelly. Anne, pela professora Sabrina, luta contra o câncer. Rubens, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, saúde da Devani. Gabi, pela saúde da mãe. Gabi, oração pela gestação e pelo Vitor. Edilene, pede pela saúde. Justineide Ronaldo, família. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual e pela família da Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel. Mike, pelo Paulo César, por um bebê. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família e vida espiritual e filha Sara. Isabela, mãe Gabriela, pela saúde. Elaine, vida espiritual, saúde e vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual. Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Adriana, pede pela Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos, pela Elisângela, saúde. Edson, pela causa na justiça e pelo filho, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, pela família, vida espiritual. Sandra pede pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiana, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Carla Éder, Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima Páscoa aí para a família de vocês. Que a graça do Senhor seja sobre vocês e não se esqueça, Jesus, ele vive, ele está aqui, ele está aí com você e ele vive para sempre, em nome de Jesus, amém.